Aproveita que tu tá na Safe Room, abre o baú e puxa ali o like, a inscrição, o sininho e o compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tire do baú isso, bote no seu inventário, por favor, e manda aí adiante. Sejam muito bem-vindos ao canal do Explici. Esta pessoa que está falando com vocês é o Gabriel. E ao mesmo tempo que vocês estão falando comigo, vocês já estão conhecendo o editor, o criador do canal e a pessoa que faz os vídeos. Estou num cenário um pouco diferente hoje, porque estou sem tempo para gravar normalmente como faço. Porém, combinado é combinado. E a semana do Resident Evil não pode ficar sem vídeo por nenhum dia. Eu acho que talvez fique um pouco de eco hoje, mas vocês me desculpem, a minha cozinha ela tem um teto meio... Então o vídeo de hoje é sobre o nosso queridíssimo e odiadíssimo Albert fucking Wesker. Eu já falei sobre narcisismo em outros vídeos aqui, vou deixar no izinho. É tão estranho estar gravando um negócio aqui, porque fica o Gabriel do passado me olhando. Galera do mal, vamos falar um pouco sobre esse cara então, enquanto Resident Evil Village não lança. Esse personagem é um dos personagens mais interessantes dessa saga como um todo, porque ele é muito sistemático nas coisas que ele quer fazer. Durante um bom pedaço dos anos em que os jogos do Resident Evil foram lançando, a gente não sabia direito os objetivos do Wesker, a gente sabia só que ele tinha objetivos próprios. E o cara conseguiu utilizar a Umbrella a favor dele, manipulou cientistas da própria Umbrella, manipulou a polícia da cidade, manipulou os nossos protagonistas mais de uma vez para atingir os seus objetivos. Então vamos retomar algumas coisas a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Vou até pegar o meu livro, peraí, peguei. Então ele é um tipo de transtorno que também compõe os diversos que nós temos aqui dentro do DSM-5, na divisão de tipos de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade narcisista consiste numa série de coisas que a pessoa acredita sobre ela, basicamente sobre regras que ela não tem que seguir e que ela tem que ser tratada de uma maneira especial. Ela é diferente dos outros por algum motivo. As coisas que ela quer, as coisas que ela almeja, estão acima do desejo dos outros e das regras da sociedade porque ela é uma pessoa diferente. Vocês têm que entender que a pessoa realmente acredita nisso daí. Então ela vai viver a vida dela a partir disso daí. Transtornos de personalidade, diferente de transtornos de humor, por exemplo, eles têm que ser trabalhados de uma outra forma. É difícil tu reduzir um transtorno de personalidade. Pode ensinar a pessoa a conviver melhor com ele em relação aos outros também. Porque mudar a personalidade de alguém nesse aspecto, né, quando a gente está falando de um transtorno, é muito mais difícil. Da onde é que surge, em primeiro lugar, um transtorno desse tipo? O que faz uma pessoa desenvolver um transtorno de personalidade narcisista? Tudo depende, como sempre, de como ela foi criada, quem foram os pais da criança. Semelhante ao que eu já trouxe aqui no vídeo que eu comparo o Superman e o Homelander da série The Boys e do quadrinho The Boys. Vou até tentar colocar um outro izinho aqui, eu não sei se dá pra fazer isso. O Wesker, pessoal, a gente só foi entender um pouco mais sobre a infância dele, de onde é que ele veio, depois de alguns jogos lançados, né? Depois de muito pra frente na história. Então, o Wesker, na verdade, fez parte de um programa que o Spencer criou, que é outro vilão da série, no qual eles eram treinados para se tornarem super gênios, se tornarem super humanos. Muitas pessoas desse projeto, para quem acompanha a história da série, deve lembrar, não sobreviveram. Inclusive, só foram duas pessoas que sobreviveram. Foi o Albert e a Alex. O Albert Wesker e a Alex Wesker. Inclusive, o próprio sobrenome do Wesker não é dele, é derivado do projeto. É derivado do projeto Crianças Wesker. Então vocês imaginem isso daí na construção da identidade do indivíduo. Tu é arrancado dos teus pais, né? Nós não temos essa informação. Se vocês tiverem essa informação e eu não tenho, vocês me corrijam nos comentários, por favor. Mas nós não temos a informação de quem eram os pais dele. Nós sabemos só que ele foi criado já com essa ideia que ele ia ser um super-humano, que ele ia ser testado em diversas coisas e que essas pessoas escolhidas eram especiais. As que sobrevivessem eram especiais também. Vocês imaginem isso daí moldando o caráter do nosso personagem durante o período da infância, da adolescência dele, certo? E depois na adultez dele. Essa crença de que o indivíduo ele é especial e ele é diferente dos demais é muito implementada pelo jeito que se cria a pessoa. No caso do projeto das crianças Wesker, isso fica muito claro que o objetivo da corporação e da conspiração era esse, tá? Mas tem pais que fazem isso com os seus filhos na vida real. O filho não tem que seguir as regras, que as outras pessoas é que tem que se submeter a ele porque ele é especial. Tu fica reforçando isso ao longo da vida toda do sujeito. O que tu acha que vai acontecer quando ele for adulto ou adolescente, meu amigo? Quando ele for começar a entrar em contato com outros tipos de pessoas, com outros grupos que existem na sociedade? Vai dar ruim, vai dar briga, vai dar gritaria. Why can't you understand, Chris?
complicado ter gato em casa, pessoal. O gato, ele quer sempre mexer com tudo que tu tá fazendo, porque ele acha que tu não tá dando atenção pra ele. Então a gata acabou de dar um tapa aqui no tripé, aí deu uma mexidinha agora. Existe uma diferença muito grande entre psicopatia e narcisismo. Tem pessoas que podem ser narcisistas e não ser psicopatas, porque a pessoa que é narcisista, ela precisa de alguma forma conviver com os outros, estar em grupos especiais, ter esse retorno de alguma forma para valorizar as regras que ela mesma criou, tá? Diferente do psicopata. O psicopata nesse sentido, né, uma sociopatia que a gente está falando, que também é um transtorno de personalidade, né, é derivado do narcisismo, ele não vai se importar tanto, porque ele não vai ter a capacidade de empatia muito bem desenvolvida. Mas a pessoa pode ter as duas coisas? Pode sim, ela pode ter as duas coisas, que inclusive é o caso do Wesker. Então é por isso que ele serve tão bem para fazer o vilão da saga, porque ele não está nem aí para o que os outros estão sofrendo em função das ações dele, ele não se importa com isso. Inclusive o objetivo dele no Resident Evil 5, depois de tudo que ele faz ao longo de todos os jogos, fica muito claro. Ele quer criar um mundo inteiro de pessoas que nem ele, que sobrevivem ao que ele passou, que sejam especiais que nem ele. É uma coisa mais narcisista do que isso. As pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, com exceção do James Bond, que é o pior espião do mundo que existe, porque todo mundo conhece ele, trabalhando de agente duplo, né, Metal Gear, Feelings, elas têm que ter uma capacidade de reter suas emoções muito grande. Vocês imaginem tudo que o Wesker fez ao longo da vida dele. Ele trabalhava para a Umbrella, mas ao mesmo tempo ele trabalhava para a polícia, para os Stars, e ao mesmo tempo ele também trabalhava para ele mesmo. E ele também depois começou a trabalhar com outras pessoas que faziam a mesma coisa, que nem no Resident Evil 4, quando ele estava lá fazendo uma parceria com a Ada Wong. Eu percebo o Wesker com características muito fortes nas duas coisas, tanto na parte narcisista, né, porque ele realmente acredita que ele é especial e os outros não são merecedores, os outros são a ralé e tem que se submeter a ele, quanto a parte de psicopatia com tudo que ele fez pro pessoal, pros nossos protagonistas. Tu pega, por exemplo, tudo que ele fez com a Jill, que apareceu no Resident Evil 5. Ele sequestrou ela, ele treinou ela, ele modificou lá, fez uma lavagem cerebral nela e botou ela para lutar contra o Chris. Vocês têm noção disso? Ele ficou meses fazendo isso aí, ele ficou um tempão fazendo isso. Em termos de atingir os objetivos do que ele queria, ele não precisava ter feito isso. Só que ele fez isso porque, dependendo do grau, né, de psicopatia que a gente esteja falando, a pessoa pode ter algum traço de sadismo nesse ponto. A pessoa pode ter, sim. Tanto que teve várias oportunidades ao longo da saga dele matar o Chris e ele não matou o Chris, ele ficava brincando com o Chris. Ele encontrou o Chris, se eu não me engano, no Code Verônica, ele teve a oportunidade de fazer isso, ele não fez, não matou ele, e no Resident Evil 5 ele subestimou o Chris várias vezes, até que, né, ele tomou uma bazucada na cabeça. Então a fórmula de bolo ela não é muito difícil de entender, nós temos que ter pais ou pessoas, né, cuidadores que reforcem muito toda hora essa crença de que a pessoa é especial, que ela não tem que seguir as regras da sociedade, que ela tem que fazer o que ela quiser, porque ela é diferente dos demais. Nós temos que ter também profissões que a pessoa procure, que enquadrem esse jeito dela se enxergar, e o Wesker encontrou isso super bem com todas as coisas que ele atuou ao longo da vida. E a terceira coisa que o Wesker fez super bem também foi nunca procurar terapia. Porque se tu não procura terapia, tu não enxerga essa questão como um problema, são os outros que estão errados e não eu, tu vai continuar se colocando em situações que reforcem essa tua própria crença. Isso serve para qualquer tipo de crença, não somente para quem é narcisista, tá? Mas fica para outro momento. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo, porque Resident Evil, como eu já falei algumas vezes, é uma das minhas séries de jogos favoritas. Eu gostei muito de falar sobre o Wesker assim dessa maneira, né? Acho super legal a construção do personagem, acho que ele se encaixa muito bem como vilão. A dublagem dele também é maravilhosa, é tudo muito legal a respeito dele. Mas acredito que seja isso por esse vídeo por enquanto.